Família monogâmica. Ela surge da família de um par, como foi mostrado, na fronteira entre os estágios intermediário e superior da barbárie. Sua vitória definitiva é uma das marcas distintivas da civilização incipiente. Ela se funda no domínio do homem, com a finalidade expressa de gerar filhos com paternidade inquestionável. E essa paternidade é exigida porque um dia os filhos deverão assumir, como herdeiros naturais, o patrimônio paterno. Ela se diferencia do casamento do par pela solidez do laço matrimonial, que já não pode mais ser dissolvido quando aprouver a qualquer das partes. Via de regra, só o homem ainda pode dissolvê-lo e repudiar a esposa. O direito à infidelidade conjugal também lhe permanece assegurado, pelo menos pelo costume. O Código Napoleão o concede expressamente ao homem, desde que não traga a amante para dentro da casa matrimonial. E com o desenvolvimento social crescente, ele é exercido cada vez mais. Se a mulher traz à memória a antiga praxe social e quer renová-la, ela é castigada com uma severidade sem precedentes. Encontramos essa nova forma de família, com toda a sua dureza, entre os gregos. Enquanto a posição das deusas na mitologia, como observa Marx, nos confronta com um período mais antigo, em que as mulheres ainda gozavam de mais liberdade e respeito, no período heróico encontramos a mulher já rebaixada pela supremacia do homem e pela concorrência das escravas. Leia-se na Odisseia como Telêmaco manda sua mãe se retirar aos seus aposentos. Em Homero, as jovens capturadas são alvo da volúpia dos vencedores. Os comandantes escolhem as mais bonitas, de acordo com uma ordem estabelecida pela hierarquia. Como se sabe, toda a Ilíada gira em torno da briga entre Aquiles e Agamenon por causa de uma dessas escravas. Para cada herói homérico de importância, menciona-se a prisioneira de guerra com a qual ele compartilha sua tenda e sua cama. Essas moças também eram levadas para a pátria e para a casa matrimonial dos heróis, como Agamenon faz com Cassandra em Ésquilo. Os filhos gerados com essas escravas recebem uma pequena parte da herança paterna e são considerados plenamente livres. Teucro é um desses filhos extramatrimoniais de Télamon e tem permissão para usar o nome do pai. Da esposa espera-se que aceite tudo, mas ela própria deve manter castidade rigorosa e fidelidade ao cônjuge. De fato, a mulher grega da época heróica é mais respeitada do que a do período civilizado, mas, no fim das contas, ela é para o homem apenas a mãe de seus herdeiros matrimoniais, a suprema gestora da casa e a líder das escravas, que ele pode tomar a seu bel prazer e de fato toma como concubinas. É a existência da escravidão ao lado da monogamia, a presença de escravas jovens e belas que pertencem por inteiro ao homem, que imprime desde o início à monogamia o seu caráter específico. Ser monogamia apenas para a mulher, mas não para o homem. E esse caráter ela mantém até hoje. No tocante aos gregos de épocas posteriores, temos de diferenciar entre dórios e jônios.
Os primeiros, cujo exemplo clássico é Esparta, sob alguns aspectos ainda têm relações matrimoniais de cunho até mais antigo do que o exposto por Homero. Em Esparta, vigora o casamento do par modificado pelo Estado de acordo com as concepções ali vigentes. Esse casamento ainda evoca algumas reminiscências do casamento grupal. Os casamentos sem filhos são desfeitos. O rei Anaxandrides, em torno de 560 antes da nossa era, tomou, além de sua esposa sem filhos, uma segunda esposa e manteve 2 casas. Na mesma época, o rei Ariston tomou, além das 2 esposas estéreis, uma terceira, mas em compensação mandou embora uma das primeiras. Em contrapartida, vários irmãos podiam ter uma mulher em comum. O amigo que se agradou mais da esposa do amigo podia partilhá-la com ele e era considerado decente pôr a esposa à disposição de um garanhão viril, mesmo que este não fosse um cidadão. De uma passagem de Plutarco, na qual uma espartana manda o amante que a perseguia com propostas falar com seu marido, pode-se deduzir, segundo Schoeman, até mesmo uma liberalidade ainda maior dos costumes. Por isso, o adultério de fato, a infidelidade da mulher às escondidas do homem, era algo inaudito. Em contrapartida, a escravidão doméstica não era conhecida em Esparta, pelo menos em seu apogeu. Os servos ilotas viviam isolados nas fazendas. Esse fato reduziu a tentação dos espartanos de cobiçar as mulheres deles. Por todas essas circunstâncias, nem podia ser diferente que as mulheres de Esparta tivessem uma posição bem mais respeitada do que entre os demais gregos. As espartanas e a elite das heteras atenienses são as únicas mulheres gregas das quais os antigos falam com respeito e as quais julgaram dignas de ter suas declarações registradas. Bem diferente é a situação entre os jônios, dos quais Atenas é o exemplo característico. As meninas aprendiam apenas a fiar, a tecer e a costurar, quando muito a ler e a escrever alguma coisa. Elas viviam praticamente trancafiadas e andavam em público somente em companhia de outras mulheres. Habitavam um cômodo isolado da casa, situado no andar superior ou nos fundos, cujo acesso não era fácil para os homens, principalmente os estranhos. Ali elas se recolhiam quando havia visita masculina. As mulheres não saíam a não ser em companhia de uma escrava. Em casa eram mantidas sob vigilância rigorosa. Aristófanes fala de cães molossos para intimidar os adúlteros e para vigiar as mulheres, pelo menos nas cidades asiáticas. Havia eunucos que desde a época de Heródoto eram produzidos em quios para o comércio e, de acordo com Vatismut, não serviam apenas aos bárbaros. Em Eurípedes, a mulher é chamada de oikurema, coisa destinada a prover a casa. O gênero da palavra é neutro, e excetuando a atividade de procriação, para os atenienses ela não passava da principal serva doméstica. O homem tinha seus exercícios de ginástica, seus negócios públicos, dos quais a mulher estava excluída. Além disso, muitas vezes tinha ainda escravas à disposição, e nos tempos áureos de Atenas,
uma prostituição ampla e no mínimo favorecida pelo Estado. Foi exatamente com base nessa prostituição que se desenvolveram os únicos caracteres femininos gregos que, por seu espírito e bom gosto artístico, se destacaram tanto em relação ao nível geral da feminilidade antiga, quanto as espartanas se destacavam por seu caráter. Porém, o fato de que primeiro elas tinham de se tornar heteras, para vir a ser mulheres, constitui a condenação mais severa da família ateniense.